Clarice nasceu numa madrugada silenciosa, no fundo de uma vila esquecida pelo tempo, onde a esperança era rara e os risos infantis não duravam muito. O barraco onde veio ao mundo mal a protegia da chuva, e sua mãe, exausta e sem forças, mal conseguiu segurá-la nos braços. O pai, ninguém sabia ao certo quem era. Havia apenas suposições e silêncios pesados. Desde cedo, Clarice aprendeu a sobreviver com o que a vida lhe negava. Ainda menina, via a mãe sair cedo e voltar tarde, cansada, com o olhar distante e os ombros caídos de quem já perderá a guerra. Não havia carinho, só a rotina crua da fome e da necessidade. Os brinquedos eram pedras e gravetos. Os abraços eram trocados por gritos, quando não pelo silêncio mais doloroso de todos, o da indiferença. Com o tempo, passou a vagar pelas ruas de terra batida, procurando afeto em olhares estranhos, atenção em palavras que vinham cheias de segundas intenções. A infância que deveria ser abrigo tornou-se campo de batalha. Sofreu abusos, mas ninguém via. E quando via, fingia não ver. A dor que sentia não tinha nome. Era apenas parte do seu dia a dia. Na escola, era aquela menina calada, com roupas rasgadas e olhar desconfiado. Tinha talento, inteligência, mas ninguém a incentivava. Logo desistiu. Achava que não valia a pena sonhar. O mundo, até então, só lhe ensinara a sobreviver e a não esperar por salvação. Foi nessa infância marcada por abandono e feridas invisíveis que a semente do sofrimento se plantou. Clarice não sabia, mas aquele vazio que crescia dentro de si, feito abismo, mais tarde influenciaria cada escolha de sua vida. Ainda assim, havia nela uma força silenciosa, uma vontade inconsciente de ser amada, de ser aceita, de encontrar um lugar seguro. Mas, no ambiente em que cresceu, amar era luxo, e segurança, fantasia. Assim, ela aprendeu a engolir o choro, a esconder as dores e a sorrir para não despertar a fúria de quem a rodeava. Foi assim que cresceu, marcada, desprotegida, moldada por dores que ninguém se deu ao trabalho de curar. E essa infância ferida seria o ponto de partida de uma vida que, por muito tempo, caminharia pelas sombras, até que o arrependimento, o amor e o perdão iluminassem seu caminho de volta para a luz. A juventude de Clarice chegou como uma tempestade silenciosa, carregada de escolhas feitas não por liberdade, mas por necessidade. Ainda muito nova, foi seduzida por promessas de carinho e proteção, que logo se mostraram apenas mais uma forma de exploração. Sem estrutura, sem família, sem estudo, acabou mergulhando no mundo onde seu corpo se tornou moeda e sua alma, escudo. Passou a viver das noites, adornando sorrisos falsos e vestindo uma sensualidade que mais escondia do que revelava. Os homens a procuravam, mas nenhum a enxergava. Era só mais uma, perdida entre tantas, vendendo ilusões para comprar o mínimo de dignidade. Clarice tornou-se conhecida na comunidade por sua presença marcante e por nunca negar ajuda a quem batia à sua porta. Tornou-se também parteira, ofício que aprendeu observando mulheres mais velhas, trazendo à luz dezenas de crianças em casebres apertados e condições precárias. Suas mãos, que já haviam sido usadas para se proteger da violência, agora também acolhiam vidas em seus primeiros suspiros. A juventude de Clarice chegou como uma tempestade silenciosa, carregada de escolhas feitas não por liberdade, mas por necessidade. Ainda muito nova, foi seduzida por promessas de carinho e proteção, que logo se mostraram apenas mais uma forma de exploração. Sem estrutura, sem família, sem estudo, acabou mergulhando no mundo onde seu corpo se tornou moeda e sua alma, escudo. Passou a viver das noites, adornando sorrisos falsos e vestindo uma sensualidade que mais escondia do que revelava. Os homens a procuravam, mas nenhum a enxergava.
Era só mais uma, perdida entre tantas, vendendo ilusões para comprar o mínimo de dignidade. Clarice tornou-se conhecida na comunidade por sua presença marcante e por nunca negar ajuda a quem batia à sua porta. Tornou-se também parteira, ofício que aprendeu observando mulheres mais velhas, trazendo à luz dezenas de crianças em casebres apertados e condições precárias. Suas mãos, que já haviam sido usadas para se proteger da violência, agora também acolhiam vidas em seus primeiros suspiros. Por trás da imagem de mulher forte e decidida, havia uma jovem marcada pela ausência de amor, guiada por decisões feitas com o coração ferido. Clarice não sabia, mas cada alma que cruzava seu caminho deixava uma marca. Algumas a agradeceriam no futuro. Outras ainda choravam por não terem tido a chance de existir. E embora ela não compreendesse isso na época, todas voltariam a se encontrar, quando o véu da matéria fosse enfim levantado. Sua juventude foi feita de dores abafadas, de escolhas urgentes e de silêncios pesados. Mas também foi nela que começou a nascer, lentamente, o desejo de mudar. De ser mais do que as circunstâncias haviam permitido. De, um dia, ser perdoada e, acima de tudo, aprender a se perdoar. A velhice chegou para Clarice com a sutileza de um vento cansado, soprando sobre os anos vividos com intensidade e culpa. O corpo, antes desejado e explorado, agora se curvava ao peso do tempo e da alma. As marcas em sua pele contavam histórias que ninguém sabia por completo. E, embora a solidão ainda fizesse parte de seus dias, havia algo diferente dentro dela, um incômodo profundo, como se sua consciência começasse a despertar de um longo adormecimento. Ela passou a se lembrar com mais frequência dos rostos que vira em sonhos. Crianças que a olhavam em silêncio, mulheres que choravam em desespero. Sentia a presença de algo invisível ao seu redor, e às vezes chorava sem saber o motivo exato. Havia uma dor que não vinha das articulações nem das memórias visíveis, mas de um lugar mais profundo, da alma. Clarice começou a evitar os lugares que antes frequentava. Quase não saía de casa. Sentia vergonha do que tinha sido, do que tinha feito. E, mesmo que ninguém a acusasse, ela mesma já era sua própria juíza. Tentava encontrar algum alívio em pequenos gestos de bondade. Começou a ajudar vizinhos, preparar sopas para crianças pobres, costurar roupinhas para recém-nascidos. Mas no fundo sabia que nada disso era suficiente para calar o grito interior. Foi em uma dessas noites de insônia que Clarice olhou para o céu e, pela primeira vez, orou de verdade. Não pediu riquezas, nem amor, nem paz. Pediu apenas uma chance. Uma oportunidade de consertar o mal que sentia ter causado. As lágrimas correram por seu rosto envelhecido como um rio represado por décadas. Era o início de um arrependimento verdadeiro, que não vinha da culpa vazia, mas do desejo sincero de reparação. A partir desse momento, mesmo sem entender, sua alma começou a emitir um novo sinal, que subiria aos céus e seria ouvido. A espiritualidade já observava seus passos, aguardando o tempo certo para ampará-la. Clarice ainda viveria seus últimos anos na matéria com simplicidade e solidão, mas agora havia dentro dela uma luz tímida que começava a crescer. E essa luz seria sua guia, mesmo após o último suspiro. O desencarne de Clarice aconteceu numa manhã silenciosa, sem despedidas, sem ninguém ao lado da cama. O coração, já frágil, simplesmente cessou. Ela partiu como viveu seus últimos anos, discreta, esquecida pelo mundo, mas com um clamor profundo na alma por redenção. No primeiro instante após a morte, Clarice não compreendeu o que havia acontecido. Viu o próprio corpo deitado e tentou se levantar, mas sentiu o ambiente ao redor se transformar. O quarto escureceu, a atmosfera tornou-se pesada. Sons abafados e gemidos ecoavam ao longe. Sentia frio,
medo, confusão. Sua consciência, antes adormecida, agora se via cercada por presenças desconhecidas. Figuras surgiram na penumbra. Espíritos atormentados, com expressões de dor e revolta, aproximavam-se com olhar acusador. Alguns traziam no semblante a lembrança de mulheres desesperadas, outras pareciam crianças, inacabadas, como fragmentos de existência. Eram ecos do passado, almas ligadas a ela pelos laços invisíveis das escolhas mal compreendidas. Clarice foi envolvida por essas presenças. Sentia suas dores, ouvia suas acusações em forma de gritos e choros silenciosos. Era como se vivesse, em fragmentos, cada sofrimento que causará. Um peso insuportável a esmagava por dentro. Não havia tempo, não havia descanso. Apenas a repetição incansável da culpa e do remorso. Além dessas entidades, outros espíritos ainda mais sombrios se aproximaram. Perseguidores antigos, ligados a vidas passadas onde Clarice, em outras formas, também havia ferido, enganado ou destruído. Havia dívidas de várias existências, entrelaçadas como raízes de uma árvore doente. Agora, todos se reuniam para cobrar, exigir, fazer pesar a balança da justiça. Por muito tempo anos na contagem terrena, Clarice permaneceu mergulhada nesse vale escuro e denso. Sem forças para reagir, perdeu a noção de si mesma. Era apenas dor, lamento e culpa. Mas mesmo ali, algo dentro dela não se apagava completamente. Uma centelha, nascida da prece sincera que fizera antes de partir, seguia acesa. Foi essa pequena luz que, um dia, atraiu a presença de espíritos socorristas. Chegaram como um sopro suave em meio ao caos, afastando as sombras com suas vibrações de amor e misericórdia. Clarice, exausta e quase sem forma, foi acolhida com ternura. Ainda que inconsciente, seu arrependimento verdadeiro havia gerado uma nova oportunidade. Amparada por mãos compassivas, ela foi retirada daquele cenário de sofrimento e levada para tratamento em uma colônia espiritual. E ali, em um novo ambiente, começaria a compreender a grandiosidade da vida, a profundidade das leis divinas e a possibilidade de reconstrução da alma. Na colônia espiritual onde Clarice foi levada, tudo era diferente do que ela havia conhecido. Os sons eram suaves, a luz parecia ter vida própria, e o ar transmitia uma paz que ela nunca havia sentido antes. Ainda muito fragilizada, permaneceu durante um longo período em repouso, sendo cuidada por espíritos dedicados que compreendiam a extensão de sua dor. O processo de recuperação foi lento. Clarice despertava aos poucos, em meio a sonhos confusos e memórias fragmentadas. Sentia vergonha, culpa e medo do julgamento, mas os espíritos que a assistiam jamais a condenaram. Em vez disso, ofereciam palavras de consolo e orientação, mostrando que o arrependimento sincero já era o primeiro passo para a cura. Com o tempo, ela começou a participar de reuniões espirituais onde aprendia sobre as leis que regem a vida e a eternidade da alma. Em uma dessas ocasiões, foi convidada a rever, em detalhes, toda a sua trajetória. Viu a infância marcada pela dor e abandono, a juventude de escolhas difíceis, os momentos em que poderia ter feito diferente, mas também viu a semente de amor que havia cultivado no fim da vida. Assistiu ao sofrimento daqueles a quem prejudicou, mas também percebeu que muitas dessas almas estavam sendo amparadas e educadas, assim como ela. Ao lado de mentores espirituais, Clarice compreendeu que, apesar das marcas do passado, ainda havia um caminho de reparação e luz. Foi então que lhe foi proposta uma nova reencarnação, planejada com extremo cuidado e amor. Ela renasceria em um lar simples, mas com pais de princípios espirituais sólidos, que a guiariam desde cedo no caminho do bem. Sua missão seria profunda: acolher e amar as crianças rejeitadas pelo mundo,
oferecendo a elas o que um dia ela própria não teve. Seria a oportunidade de transformar a dor que causou em um oceano de acolhimento e esperança. Clarice, agora consciente do valor dessa nova chance, aceitou com humildade. Sabia que não seria fácil, mas seu coração estava decidido. Desejava amar com intensidade, servir com dedicação e resgatar, uma a uma, as almas que um dia se perderam por sua causa. E assim, renasceu. Não mais como uma mulher marcada pelo erro, mas como um espírito em reconstrução, determinado a fazer do amor sua nova história. Ela retornou à Terra sob um novo nome, Elisa. Renasceu em uma pequena cidade do interior, em um lar simples, mas cheio de amor e espiritualidade. Seus novos pais, Rosa e Joaquim, eram trabalhadores humildes, profundamente ligados à doutrina espírita, e desde cedo souberam que aquela menina trazia consigo uma sensibilidade incomum. Elisa era uma criança doce, mas introspectiva. Seus olhos pareciam carregar uma sabedoria antiga e, por vezes, um tipo de tristeza silenciosa que ninguém sabia explicar. Ela não lembrava conscientemente de sua vida anterior, mas algumas memórias se manifestavam em sonhos e sensações inexplicáveis. Desde pequena, Elisa demonstrava um carinho especial por crianças mais novas. Quando via alguma sendo maltratada ou chorando, seu coração se apertava de uma forma que fugia ao entendimento da idade. Muitas vezes, sua mãe a encontrava abraçando uma boneca como se fosse um bebê real, cantando baixinho para acalmá-la. Aos 7 anos, ao visitar um orfanato com os pais, teve uma crise de choro tão intensa que ninguém conseguiu conter. Depois, disse apenas: "Eles precisam de amor, e eu quero dar esse amor." Os anos foram passando, e Elisa crescia envolta na simplicidade e nos ensinamentos de caridade, perdão e serviço ao próximo. Lia com paixão os livros que a mãe trazia do centro espírita, especialmente os que falavam sobre reencarnação, missão espiritual e redenção. Apesar da infância ser materialmente modesta, ela era rica em amor, valores e exemplos. Rosa e Joaquim, com sua fé firme e seu coração acolhedor, plantaram em Elisa sementes que mais tarde floresceriam em sua grande missão de vida. Na adolescência, Elisa demonstrava uma maturidade incomum. Era uma jovem estudiosa, dedicada, e desde cedo decidiu que queria seguir uma profissão que lhe permitisse cuidar de crianças. Com muito esforço e o apoio dos pais, conseguiu uma bolsa de estudos e mudou-se para a capital para cursar serviço social. Foi um período desafiador, mas também transformador. Sozinha em uma cidade grande, Elisa enfrentou dificuldades financeiras e emocionais, mas nunca se desviou do propósito que ardia em seu coração. Em suas horas vagas, trabalhava como voluntária em abrigos e instituições de apoio à infância, sempre com um olhar profundo de compaixão e empatia. Durante a faculdade, Elisa teve contato com outras realidades duras: crianças abandonadas, vítimas de violência, mães adolescentes desamparadas. Cada história tocava profundamente, como se uma ferida antiga se reabrisse e, ao mesmo tempo, começasse a cicatrizar através do serviço ao próximo. Em muitas noites silenciosas, ela chorava sem entender por que certas dores a afetavam tão intensamente. Era como se, inconscientemente, ela estivesse se reconciliando com o passado. Após sua formação, Elisa voltou à sua cidade natal com um projeto muito claro: abrir um abrigo para acolher crianças em situação de abandono. Com o apoio de amigos, antigos professores e membros do centro espírita local, ela deu início a uma campanha para arrecadar fundos. Sua fé, determinação e bondade contagiaram a todos. O terreno foi doado por um senhor que havia se emocionado com sua história, e os primeiros quartos foram construídos com a ajuda de voluntários. O abrigo recebeu o nome de Casa Luz do Amanhã e, desde o início, foi mais do que um lugar de acolhimento, era um lar. Elisa não apenas alimentava e vestia as crianças,
mas as tratava com o amor que brotava do mais profundo do seu espírito. Era como se cada criança fosse um reencontro, uma chance de amar e reparar. O carinho que ela oferecia era capaz de curar traumas, de restaurar a fé e a dignidade de pequenos corações partidos. Os anos passaram com suavidade e propósito para Elisa. À medida que envelhecia, seu rosto se tornava mais marcado pelo tempo, mas também mais iluminado pela paz interior que cultivava diariamente. Seus cabelos prateados traziam uma aura de serenidade, e seus olhos ainda brilhavam com a mesma doçura com que acolhia cada criança que cruzava os portões da Casa Luz do Amanhã. O abrigo havia crescido. Começara com poucos quartos e agora contava com salas de estudo, biblioteca, horta, enfermaria e uma pequena escola. Diversos profissionais voluntários se uniram à causa, movidos pela história de Elisa e pela energia amorosa que o lugar emanava. Muitos dos que haviam sido acolhidos ali retornavam já adultos, formados e gratos, para ajudar as novas gerações. Alguns chamavam Elisa de mãe, outros de vó, mas todos a reconheciam como a alma viva daquela casa. Mesmo com a idade avançada, Elisa fazia questão de participar do cotidiano do abrigo. Costurava roupinhas para os bebês, lia histórias antes de dormir, ensinava sobre valores como respeito, perdão e fraternidade. E, sempre que podia, sentava-se no jardim para conversar com os pequenos, ouvindo seus medos, acalentando seus sonhos. Era como se, em cada gesto, ela estivesse resgatando não apenas as crianças, mas partes de si mesma, cicatrizando antigas feridas com o bálsamo do amor incondicional. Durante os cultos no centro espírita, ela falava pouco de si. Preferia ouvir. Mas todos sabiam que havia algo profundo em sua alma. Havia um silêncio em Elisa que era mais eloquente do que muitas palavras. Era o silêncio de quem havia conhecido a dor em profundidade, mas também a redenção em plenitude. Em seus últimos anos, já com saúde fragilizada, Elisa preparou a transição com doçura. Deixou tudo organizado, os documentos do abrigo, orientações para os responsáveis, cartas de agradecimento aos voluntários. Pedia apenas uma coisa, que a Casa Luz do Amanhã nunca deixasse de ser um lugar onde o amor fosse prioridade. Na noite em que desencarnou, seu corpo repousava tranquilo em sua cama, ao lado da janela que dava para o jardim. A brisa leve balançava as cortinas, e uma paz indescritível preenchia o ambiente. Ela partiu serenamente, como quem apenas fechava os olhos após um dia longo, mas repleto de sentido. No plano espiritual, o momento era de luz e reverência. Uma equipe de benfeitores a aguardava com carinho, e entre eles estavam muitas das crianças que um dia não puderam nascer, mas que agora, em espírito, sorriam em paz. Algumas mães também estavam lá, abraçando-a, agradecidas pela chance de reconciliação e cura. Elisa foi recebida como um espírito vitorioso. Uma música suave preenchia o ar. Flores espirituais se abriam ao longo do caminho, e uma emoção profunda tomava conta do ambiente. Muitos espíritos iluminados vinham ao seu encontro, reconhecendo a grandeza daquela alma que, após mergulhar nas sombras do erro, havia encontrado a redenção pelo amor. No alto, o mentor se aproximou e disse: Elisa, tua missão foi cumprida com honra. Transformaste a dor em bênção, a culpa em serviço, o passado em luz. Bem-vinda ao lar verdadeiro. Ela chorou, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de libertação. E ali, envolta por uma luz acolhedora, Elisa sentiu que finalmente estava em paz. A jornada havia sido longa, marcada por espinhos, mas concluída com flores. E seu espírito, agora em plenitude, se preparava para seguir aprendendo, servindo e amando, na eternidade que se abria diante de si. No plano espiritual, Elisa foi levada para uma colônia de luz onde repousou por alguns dias,
envolta por vibrações de ternura e gratidão. Seu espírito, ainda emocionado, assimilava pouco a pouco a grandeza da trajetória que havia vivido. O reencontro com espíritos queridos, inclusive os que um dia ela acreditou ter ferido irremediavelmente, trouxe consolo e certeza de que a transformação verdadeira é sempre possível quando nasce do arrependimento sincero e do amor vivido em profundidade. Após seu período de recuperação, foi convidada por seus mentores a conhecer uma instituição espiritual dedicada ao acolhimento de espíritos infantis. Era um espaço encantador, construído em meio a jardins floridos, lagos serenos e luz dourada. Crianças desencarnadas em tenra idade, algumas desorientadas ou ainda apegadas à terra, eram ali amparadas com delicadeza por espíritos especializados no cuidado e na educação do coração. Elisa, ao adentrar aquele lugar pela primeira vez, sentiu seu coração transbordar. Reconhecia nos olhos daquelas crianças um reflexo de tantas que haviam passado por sua vida terrena. Muitas a reconheceram também, pois estavam entre aquelas que, ainda em estágio embrionário, haviam sido impedidas de vir ao mundo por suas mãos. Agora, livres de qualquer mágoa, se aproximavam com gestos de carinho, como que a dizer, tudo está em paz. Ela passou a trabalhar ali com dedicação amorosa, auxiliando nos cuidados espirituais, nas conversas doces, nas histórias contadas ao entardecer. Era como se a missão da Terra tivesse se estendido para além do véu da matéria. Elisa acolhia, embalava, orientava. Sua presença era fonte de equilíbrio. Muitas vezes, era ela quem acompanhava os pequenos até os portais de reencarnação, sussurrando palavras de coragem e prometendo reencontros. Seu nome passou a ser lembrado por outros espíritos como exemplo de superação, humildade e serviço. E, com frequência, novos tarefeiros a procuravam pedindo orientação sobre como transformar antigos débitos em sementes de amor. Certa vez, um espírito mais jovem lhe perguntou se ela havia se perdoado. Elisa sorriu com serenidade e respondeu: "O perdão que me libertou não veio só de mim, mas do bem que me permitiram fazer. Cada criança que acolhi na terra, e cada uma que acolho aqui, é uma flor que brota no solo que um dia eu mesma queimei. E, mesmo assim, a vida me deu outra chance." Assim ela seguia, entre luzes suaves, risos infantis e canções de esperança. A mulher que um dia andou por caminhos sombrios, agora era farol para os que chegavam perdidos. Elisa se tornará, enfim, instrumento de Deus na mais pura e transformadora expressão do amor.